O maior sonho da minha vida é fazer psicologia. Beleza, mas você sabe o que isso significa? Porque eu vejo muita gente entrando na faculdade achando que vai se entender como pessoa, achando que vai se curar, achando que vai resolver todos os traumas, que vai descobrir quem é de verdade. Mas às vezes a gente precisa tomar um choque de realidade. E a faculdade de psicologia não é terapia. Porque psicologia, na real, ela é ciência. É teoria, é método, é leitura, é ética, é entender que o sofrimento humano não cabe em uma frase de autoajuda, nem em um livro de autoajuda. Psicologia é estudar comportamento, cultura, sociedade, subjetividade. É passar noites e noites tentando entender o que o raio do autor quis dizer e mesmo assim continuar sem ter certeza. Psicologia está longe de ser sobre respostas prontas. Psicologia é sobre aprender a sustentar a pergunta. Porque o curso ele não vai te ensinar a resolver suas dores. Ele vai fazer com que você entenda o que faz o outro sentir as dores dele. Contardo Caligares, em Cartas a um Jovem Terapeuta, diz que o nosso papel não é salvar ninguém, mas acompanhar o outro enquanto ele se salva. E é isso que muita gente não entende, porque psicologia não é heroísmo, não é missão divina. Psicologia é uma profissão. Uma profissão que exige leitura, que exige estudo, que exige muita ética, principalmente presença. E humildade, né? Para saber que você não é o centro desse processo, que tal pessoa não se curou porque eu curei a pessoa. Não é sobre isso. Tem muita gente que entra achando que vai entender o porquê de tudo. Por que as pessoas agem como elas agem, por que elas amam como elas amam, por que elas somem, por que elas mentem, por que elas não melhoram, por que elas são agressivas. Só que a psicologia não é sobre descobrir o porquê, é sobre sustentar o que eu não sei. E assim, e tá tudo bem não saber. Winnicott dizia que o terapeuta precisa suportar a incerteza. E isso vale para quem escolhe a psicologia desde o primeiro semestre. Porque se você não aguenta o silêncio, o incômodo, o mistério das coisas, você vai surtar tentando entender o porquê de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que tudo precisava do porquê. Tudo eu precisava entender o porquê que a pessoa agia daquela maneira, o porquê que ela fazia como ela fazia. E assim, pra mim, o primeiro semestre foi muito difícil, por conta disso mesmo. Porque muitas vezes a gente precisa suportar a incerteza. Contardo também fala que o terapeuta é alguém que se autoriza a ser curioso. Mas não curioso no sentido de fofoca, mas curioso de alma. E pra mim é isso que eu mais amo na psicologia. Ser curioso sobre o humano é o que mantém a gente vivo. É olhar pra alguém e pensar o que será que existe por trás desse silêncio? Que história que mora por trás desse olhar triste? E olha, quando você escolhe esse curso por essa curiosidade genuína, por esse desejo de compreender o outro sem julgar, o curso realmente te transforma. E não porque ele te cura, mas porque ele te ensina a ver. Agora, se você está escolhendo esse curso só porque você gosta de conversar, porque as pessoas dizem que você dá bons conselhos, que você é a amiga que fala pra caramba nos rolês, ou porque você quer entender o comportamento das pessoas para resolver os seus próprios problemas, para e pensa de novo. Porque o curso não é sobre se curar. É sobre lidar com a dor, a sua e a do outro, sem confundir as duas. E isso exige muita maturidade. Exige que você vá para sua própria terapia, não para transformar o curso em uma. Psicologia não é para quem quer fugir das suas próprias questões, é para quem quer ter consciência delas para não misturar com o que o outro traz. E é aí que muita gente desiste. Porque descobre que não aguenta ver a dor do outro sem querer apagar, que não aguenta ouvir sem se ver refletido naquelas questões, que foge quando alguém chora, que não aguenta se despir das próprias verdades para ouvir as do outro. E tá tudo bem, porque é melhor descobrir isso antes do que no meio do caminho do curso. Mas se o que você quer é mergulhar nas histórias, enxergar o que está além das palavras, você provavelmente vai amar um curso que é exatamente sobre
olhar para o mundo com menos julgamento e com mais curiosidade, como eu disse antes. Entender que ninguém é simples e que cada história carrega um universo. Ter paciência com o processo do outro, com o tempo do outro, com essa dor que não cabe em palavras. Porque ser psicólogo é estudar o invisível. E quando você escolhe esse caminho por isso, pela curiosidade, pela empatia, pelo desejo de compreender, aí sim o curso te transforma. E não porque ele te cura, mas porque ele te amplia. E se esse vídeo de certa forma trouxe uma luz, te fez pensar, fica por aqui. Porque eu quero continuar dividindo o que é viver a psicologia sem filtros, sem romantizar e sem prometer que vai ser fácil, porque não vai. Mas vai valer cada segundo. Porque, com certeza, é a melhor decisão que eu já tomei na minha vida.